Eu sou Oda Nobunaga, o demônio japonês. Imagine um homem tão temido que até seus aliados o chamavam de demônio. Um líder que ousou desafiar séculos de tradição, destruiu clãs inteiros e transformou o Japão em uma nação moderna. Seu nome? Oda Nobunaga. E esta é a história do homem que quase conquistou todo o Japão, mas que acabou devorado pelo próprio fogo que acendeu. Seria Nobunaga um gênio incompreendido ou um verdadeiro demônio encarnado? O que leva um homem a ser lembrado como o demônio do Japão? Seria a crueldade de suas ações? A visão que teve de um novo mundo? Ou o medo que provocou em todos que ousaram enfrentá-lo? Hoje, vamos mergulhar fundo na mente de Oda Nobunaga, o senhor da guerra que mudou para sempre o destino do Japão feudal. Século XVI. O Japão está em caos. Centenas de senhores feudais, os daimyos, disputam o controle de terras, castelos e honra. É o chamado período Sengoku, a era dos estados guerreiros. Entre traições, batalhas e sangue, surge um jovem de comportamento imprevisível, filho de um pequeno senhor da província de Owari, Oda Nobunaga. Desde cedo, ele desafiava tudo o que era considerado apropriado para um herdeiro samurai. Andava pelas ruas sem formalidades, se vestia de forma estranha, falava com plebeus, zombava de monges e desprezava os costumes rígidos que dominavam a aristocracia japonesa. Por isso, ganhou o apelido de Oda o Tolo de Owari. Mas havia algo mais por trás daquele comportamento selvagem. Uma mente brilhante, estratégica e impiedosa. Enquanto outros daimyos se prendiam ao passado e às tradições, Nobunaga enxergava o futuro. Ele acreditava que apenas um Japão unificado poderia prosperar e estava disposto a destruir tudo o que fosse necessário para alcançar esse objetivo. Em 1560, o destino lhe dá sua primeira grande chance. Um poderoso senhor rival, Imagawa Yoshimoto, marcha contra Owari com um exército de mais de 25.000 homens. Nobunaga tem apenas 2.000. Qualquer outro teria recuado. Nobunaga não. Enquanto as forças inimigas descansam após uma tempestade, Nobunaga monta um plano arriscado, um ataque surpresa. Durante a madrugada, ele leva seus soldados até o acampamento de Imagawa. O som da tempestade cobre a aproximação. De repente, gritos, fogo, espadas, o caos toma conta. O próprio Nobunaga invade o acampamento inimigo e mata Imagawa Yoshimoto com as próprias mãos. Foi o início de uma lenda. Como um jovem sem grandes recursos, conseguiu derrotar um exército 12 vezes maior que o seu. O que ele sabia sobre o medo, a psicologia e o poder que os outros não sabiam. E como um simples clã de Owari se tornaria o núcleo da unificação do Japão. Depois dessa vitória, o Japão nunca mais olhou Nobunaga da mesma forma. Ele passa a ser visto como um guerreiro escolhido pelos deuses, ou amaldiçoado por eles, e começa a construir o que seria o primeiro passo rumo à unificação do país. Mas, ao contrário de muitos líderes religiosos da época, Nobunaga rejeita completamente o poder dos templos budistas e dos monges guerreiros. Para ele, o poder espiritual era apenas mais uma forma de controle e deveria ser eliminado. Em 1571, ele comete um dos atos mais brutais da história japonesa, o massacre do Monte Hiei. O Monte Hiei era o lar dos monges guerreiros da seita Tendai, uma das mais influentes do Japão. Eles controlavam rotas comerciais, apoiavam daimyos rivais e exerciam um enorme poder político. Nobunaga decide que chegou a hora de acabar com isso. Ele ordena que 10.000 soldados ataquem o templo. Homens, mulheres e crianças. Todos são mortos. Os templos sagrados são queimados e o fogo consome o monte por 3 dias. A partir de hoje, o Japão será guiado pela espada, não pelos monges. Oda Nobunaga. Esse ato choca o país. A partir desse momento, o povo começa a chamá-lo de Oni, o demônio. Mas, ao mesmo tempo, o nome Oda Nobunaga passa a inspirar medo e respeito em todo o arquipélago. Será que o mal era realmente ele, ou o mundo que o cercava? Nobunaga não lutava apenas por poder.
Ele queria quebrar as correntes de um Japão mergulhado em guerras intermináveis e superstições. Para ele, a ordem só nasceria do caos, e se fosse necessário se tornar um demônio para alcançar a paz, então que assim fosse. Às vezes é o próprio fogo da destruição que forja um novo mundo. Mas, a que custo? No próximo bloco, vamos descobrir como Nobunaga ampliou seu domínio. Trouxe armas de fogo ao Japão e começou a moldar um império que desafiaria o próprio destino. Se você está gostando dessa jornada pela mente do demônio japonês, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Você acha que Oda Nobunaga foi um visionário ou um tirano? O fogo das armas ocidentais corta o silêncio do campo de batalha. Samurais caem um a um, sem sequer alcançar o inimigo. No topo de uma colina, um homem observa em silêncio. Seu olhar é frio, calculista. Ele não apenas domina a guerra, ele está reinventando-a. Enquanto o Japão ainda acreditava nas espadas, Nobunaga já apostava na pólvora. O demônio japonês agora tinha fogo em suas mãos. Como um guerreiro feudal do século XVI, conseguiu antecipar o futuro da guerra e do poder. E o que acontece quando um homem tenta controlar não apenas exércitos, mas o próprio destino de uma nação? Após o massacre do Monte Hiei, Nobunaga consolidou sua reputação. Os daimyos começaram a entender. Resistir a ele era assinar a própria sentença de morte. Mas, ao mesmo tempo, aliar-se a Nobunaga significava fazer parte de uma revolução. Em 1568, ele apoia o jovem príncipe Ashikaga Yoshiaki, que busca restaurar o poder do shogunato em Kyoto, a capital imperial. Com sua ajuda, Nobunaga marcha até Kyoto, e pela primeira vez, o caos do Japão se curva diante de sua bandeira. Mas, uma vez lá, o demônio mostra sua verdadeira face. Ele não entrega o poder. Em vez disso, transforma o shogun em um fantoche, controlando o país pelas sombras. A partir de hoje, o shogun governará, mas apenas sob a minha vontade. Oda Nobunaga. Assim, o guerreiro de Owari se torna o homem mais poderoso do Japão. Mas Nobunaga não era apenas um conquistador, era também um inovador. Enquanto o mundo samurai vivia de honra e tradição, ele investia em algo muito mais perigoso: a tecnologia. O que acontece quando um senhor da guerra medieval se apaixona pela ciência? E se eu te dissesse que Nobunaga foi o primeiro líder japonês a usar armas de fogo em grande escala? Que ele trocou o velho código de honra samurai por estratégias que pareciam vir do futuro? Em 1575, na Batalha de Nagashino, Nobunaga enfrenta um dos mais temidos guerreiros do Japão, Takeda Katsuyori, herdeiro do lendário clã Takeda, conhecido por sua cavalaria invencível. Enquanto Katsuyori aposta na força bruta, Nobunaga aposta em algo completamente novo: armazenar poder no silêncio. Ele manda construir 3 fileiras de atiradores, protegidos por barricadas de madeira. Cada linha dispara em sequência, alternando tiros e recargas, criando uma chuva contínua de balas sobre a cavalaria inimiga. O resultado? O exército Takeda é completamente dizimado. O mundo samurai nunca mais seria o mesmo. Nobunaga havia provado que o futuro pertencia a quem se adaptava, não a quem se apegava ao passado. Mas essa mesma mentalidade o tornaria um homem isolado. Ele começou a desconfiar de todos. Aliados próximos foram punidos, generais executados por suspeita de traição. E até o próprio shogun Ashikaga Yoshiaki foi deposto e expulso de Kyoto. O Japão não precisa de um shogun fraco, precisa de um líder absoluto: Oda Nobunaga. E assim o sonho de unificação do Japão virou um império de medo. Mas havia uma ironia cruel nessa história. Para eliminar a desordem, Nobunaga se tornava o próprio caos. Para impor a paz, espalhava o terror. E enquanto expandia seu poder, uma sombra silenciosa crescia ao seu redor: a dos seus próprios generais, cansados de viver sob o domínio de um homem que se acreditava um deus. Entre esses generais estavam Toyotomi Hideyoshi e Akechi Mitsuhide, 2 homens que mudariam o destino de Nobunaga para sempre. Hideyoshi era leal, ambicioso e estrategista. Vinha de origem humilde, um camponês que ascendeu pelo puro talento e pela confiança de Nobunaga.
Já Mitsuhide era um samurai culto, devoto e refinado, um homem de princípios, talvez o oposto do seu senhor. E era exatamente essa diferença que fermentava o veneno da traição. Enquanto Nobunaga via a guerra como uma ferramenta para reconstruir o Japão, Mitsuhide via nela um sacrilégio. Ele acreditava que seu mestre havia ultrapassado o limite, que o demônio havia se tornado incontrolável. Um homem que desafia os deuses deve estar pronto para cair pelas mãos dos homens. Akechi Mitsuhide. Mas ainda não era o momento da queda. Nobunaga continuava a avançar, conquistando territórios e impondo novas leis. Ele introduziu o comércio livre nas cidades, encorajou a chegada dos missionários cristãos e até permitiu o contato com os mercadores portugueses, que traziam não só armas, mas também ideias ocidentais. Esses estrangeiros trazem o futuro, e eu pretendo usá-lo antes que ele me destrua. Nobunaga. Sua ambição era ilimitada. Muitos dizem que ele sonhava em ir além do Japão, criar um império que rivalizasse com a China e o Ocidente. Mas como toda chama intensa, o fogo de Nobunaga começava a consumir tudo ao seu redor. Oda Nobunaga não apenas venceu batalhas, ele venceu o tempo. Seu pensamento era o de um homem séculos à frente de sua era, mas havia um preço para tamanha visão: a solidão. Quem enxerga o futuro muitas vezes se torna cego para o presente. O mesmo homem que libertou o Japão das correntes do passado se tornava prisioneiro de sua própria ambição. O demônio japonês havia conquistado quase tudo, exceto a lealdade dos corações humanos. No próximo e último bloco, vamos chegar ao momento mais trágico e lendário desta história: a traição de Akechi Mitsuhide e o incêndio do templo Honnoji, o fim de Oda Nobunaga, uma morte tão dramática que se tornaria mito. Se você quer descobrir como o demônio japonês encontrou seu destino, curta este vídeo, inscreva-se no canal e prepare-se para o clímax dessa saga. Kyoto, 21 de junho de 1582. O sol nasce sobre o templo Honnoji. No pátio, o canto dos corvos é o único som que quebra o silêncio da manhã. Dentro do templo, um homem medita em silêncio, o guerreiro mais poderoso do Japão. Ele não sabe, mas esta será sua última aurora. O demônio japonês está prestes a cair, mas ele não será derrotado por inimigos estrangeiros, e sim por um de seus próprios homens. Por que Akechi Mitsuhide, o general mais confiável de Nobunaga, decidiu traí-lo? Foi vingança, justiça ou apenas o destino equilibrando a balança do poder? Nos últimos anos de sua vida, Nobunaga parecia invencível. Com mais da metade do Japão sob seu controle, nada parecia capaz de detê-lo. Mas o poder absoluto cobra caro. Ele havia ofendido clãs inteiros, destruído templos sagrados e humilhado aliados poderosos, entre eles o próprio Mitsuhide. Mitsuhide, segundo algumas crônicas, alimentava um ressentimento profundo. Nobunaga o havia insultado publicamente, tomado terras de sua família e até mandado executar pessoas próximas a ele. Para um samurai devoto da lealdade e da honra, isso era imperdoável. E assim, enquanto Nobunaga descansava em Kyoto, com apenas alguns guardas pessoais, Mitsuhide marchava em segredo com 13.000 soldados. Seu grito de guerra ecoaria na história. O inimigo está em Honnoji. Como um homem tão calculista foi pego de surpresa? Será que Nobunaga sabia que o destino o aguardava naquele templo? Ou ele simplesmente aceitou o inevitável como um verdadeiro samurai? Era madrugada quando os homens de Mitsuhide cercaram o templo. As chamas começaram a subir, iluminando o céu de Kyoto. Nobunaga, acordando com o som dos tiros e gritos, percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Não havia saída. Em vez de fugir, ele vestiu sua armadura, pegou sua espada e enfrentou o destino de frente. Nobunaga lutou até o fim, mesmo sabendo que era impossível vencer. Segundo os relatos, ele feriu diversos inimigos antes de se retirar para o salão principal do templo. Ali, sentado diante do altar, ele pronunciou suas últimas palavras. O destino do guerreiro é arder como o fogo e desaparecer na fumaça. Em seguida, ordenou a seu servo que incendiasse o templo
e o deixasse morrer dentro das chamas. O templo Honnoji virou um inferno. As chamas engoliram tudo: homens, madeira e história. E com elas desapareceu o corpo de Oda Nobunaga. Nenhum cadáver foi encontrado. O demônio japonês havia sumido, deixando apenas cinzas e lendas. A notícia da morte de Nobunaga se espalhou como um trovão. A nação que ele quase unificou mergulhou novamente no caos, mas seu sonho não morreria ali. Toyotomi Hideyoshi, seu general mais astuto, jurou vingança. Em apenas 13 dias, ele reúne um exército, derrota Mitsuhide e retoma o controle. Mitsuhide, o traidor, é morto por camponeses enquanto tenta fugir. O ciclo do destino se fecha, o aluno vinga o mestre e o legado de Nobunaga continua. Mas o que exatamente ele deixou para o Japão? Nobunaga quebrou o sistema feudal que aprisionava o país. Aboliu barreiras comerciais, incentivou a arte, o comércio, o uso de armas de fogo e a entrada de novas ideias. Ele pavimentou o caminho para a unificação do Japão, que seria concluída anos depois por Hideyoshi e consolidada por Tokugawa Ieyasu. 3 homens unificaram o Japão. Nobunaga plantou as sementes, Hideyoshi as regou e Tokugawa colheu os frutos. Provérbio japonês. Mas entre os 3, nenhum teve a chama tão intensa e tão destrutiva quanto Nobunaga. Oda Nobunaga foi chamado de tirano, demônio, visionário e gênio. Talvez tenha sido um pouco de tudo. Seu maior pecado não foi a ambição, foi enxergar um Japão que ainda não existia. Ele acreditava que a ordem só podia nascer do caos, que a paz só podia florescer após a destruição total das velhas estruturas. Para construir o novo, às vezes é preciso queimar o antigo. Mas como todo fogo, ele acabou consumido por sua própria chama. E no fim, talvez o demônio japonês não tenha sido um monstro, mas sim o reflexo mais puro da natureza humana. O desejo de deixar uma marca eterna, mesmo que ela seja feita de cinzas. Oda Nobunaga morreu em chamas, mas sua visão incendiou o Japão. E 5 séculos depois ainda falamos dele, não por medo, mas por fascínio. E agora eu quero ouvir de você. Oda Nobunaga foi um herói visionário ou um verdadeiro demônio? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história te prendeu até aqui, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem ama a história. Assim, você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que, como você, querem entender os segredos e as sombras do passado. Porque, no fim das contas, a história não é feita apenas por heróis ou vilões. É feita por aqueles que tiveram coragem de mudar o mundo, mesmo que isso os tornasse monstros aos olhos dos outros.